As Aventuras de Sherlock Holmes, obra de Arthur Conan Doyle, 25ª parte. Há mais uma coisa que o senhor deve, Sr. Holder, disse Sherlock Holmes novamente. Devo? Ele pegou a pena. Diga quanto e pagarei. Não, a dívida não é comigo. O senhor deve um pedido de desculpas com toda a humildade àquele nobre rapaz, seu filho, que se portou neste caso de uma maneira que me deixaria orgulhoso se meu próprio filho se portasse assim, se eu tivesse filhos, claro. Então não foi Arthur que roubou as pedras? Eu lhe disse ontem e repito hoje que não foi seu filho. Tem certeza? Então vamos vê-lo imediatamente, para dizer-lhe que sabemos a verdade. Ele já sabe. Quando esclareci tudo, tive uma conversa com ele, longa, e vendo que não ia me contar a história toda, eu a contei a ele. Eu mesmo a contei a ele. Sendo assim, teve de admitir que eu estava correto, com a razão, e acrescentou alguns pequenos detalhes que ainda não estavam bem claros para mim. Mas nossas novidades de hoje talvez o façam falar. Pelo amor de Deus, conte-me então que mistério extraordinário é esse, Sr. Holmes. Vou contar e vou mostrar-lhe de que maneira cheguei a essa conclusão. E deixe-me dizer, em primeiro lugar, que é mais difícil para mim falar e mais difícil para o senhor aceitar e ouvir. Mas há uma verdade. Houve um entendimento entre a sua sobrinha Mary e Lord George Burwell. Fugiram juntos. Minha sobrinha Mary, impossível, Sr. Holmes. Mas infelizmente é mais do que possível isso. É um fato. Nem o senhor nem seu filho conheciam o verdadeiro caráter deste homem, quando o admitiram em seu círculo familiar. É um dos homens mais perigosos da Inglaterra. Um jogador arruinado, um vilão totalmente desesperado, um homem sem coração, sem consciência. Sua sobrinha Mary não sabia nada a respeito de homens assim. Quando declarou seu amor por sua sobrinha, como sei que fizera com centenas de outras mulheres, Mary ficou convencida de que fora a única mulher a tocar seu coração. Só o demônio sabe o que ele lhe diz, mas finalmente ela se tornou um instrumento dele e tinha o costume de vê-lo quase todas as noites, Sr. Holder. Não quero acreditar nisso, Sr. Holmes, exclamou o banqueiro com o rosto pálido. Então vou contar-lhe o que aconteceu na sua casa naquela noite. Sua sobrinha, quando viu que o senhor tinha ido para o seu quarto, desceu sorrateiramente e conversou com seu amante pela janela que dá para a alameda da estrebaria. Ele ficou tanto tempo ali de pé que seus pés comprimiram a neve, deixando marcas. Ela contou-lhe sobre a coroa de berilos, joia valiosíssima, despertando sua ganância por dinheiro, e ele a convenceu a fazer o que ele queria. Não tenho dúvida alguma de que ela ama muito o senhor, mas em algumas mulheres, Sr. Holder, o amor por um homem destrói todos os outros amores, e acho que ela era uma dessas. Mas ouvir as instruções que ele lhe dera quando viu o senhor descendo as escadas. E então fechou a janela rapidamente, falando da empregada e seu namorado de perna de pau, o que era verdade. Seu filho Arthur foi para a cama depois de ter falado com o senhor. Não conseguiu dormir, porque estava preocupado com a dívida que tem no clube. No meio da noite, Arthur ouviu um ruído de alguém passando pela porta. Então se levantou, olhando da porta. Ficou surpreso ao ver sua prima Mary andando furtivamente pelo corredor até desaparecer em seu quarto de vestir. Completamente atônito, o rapaz enfiou umas roupas e esperou no escuro para ver o que iria acontecer. Pouco depois, ela saiu do quarto e, à luz da lâmpada do corredor, seu filho viu que ela carregava a preciosa coroa de berilos. Ela desceu as escadas e ele, tremendo de horror, correu e se escondeu atrás da cortina perto de sua porta, de onde ele podia ver tudo o que se passava no hall.
Viu abrir a janela sorrateiramente, entregar a coroa a alguém na escuridão e fechá-la novamente devagar, correndo de volta para o quarto e passando perto de onde ele estava escondido. Enquanto ela estava em cena, ele não podia agir sem expor a mulher que tanto ama. Mas no momento em que ela desapareceu no quarto, ele compreendeu que isso seria uma desgraça para o Senhor e como era importante procurar consertar a situação. Arthur correu pelas escadas do jeito que estava, descalço. Abriu a janela, saltou na neve e correu pela alameda, onde podia ver um vulto escuro ao luar. Lord George Burwell tentou fugir de Arthur, mas Arthur o pegou e houve uma briga entre ambos. Seu filho puxava a coroa de um lado e Lord Burwell do outro. Na confusão, seu filho bateu em Lord e feriu-o no olho. De repente, algumas coisas se partiram. Vendo que estava com a coroa nas mãos, Arthur voltou correndo, fechou a janela, subiu até seu quarto e acabaram de notar que a coroa estava quebrada e procurava consertá-la quando o Senhor apareceu. Será possível? Balbuciou o banqueiro. Será? Então o Senhor fez com que ele se zangasse, insultando-o, chamando-o de ladrão, no momento em que ele achava que merecia seu mais profundo agradecimento. Não podia explicar toda a verdade dos fatos sem trair a pessoa que certamente não merecia a menor consideração dele. No entanto, ele assumiu toda a culpa, uma atitude mais cavalheiresca, e guardou o segredo sobre Mary. E foi por isso que ela gritou e desmaiou quando viu a coroa de berilos. Exclamou o Sr. Holder. Oh, meu Deus! Que cego, idiota fui eu! E ele me pedindo para sair por 5 minutos. Meu filho queria ver se o pedaço que faltava estava no local da briga, por certo. Como fui injusto com Arthur. Quando cheguei à sua casa, continuou Holmes, fui logo examinar cuidadosamente em volta para ver se havia alguma pista na neve que pudesse me ajudar. Sabia que não caíra mais neve desde a noite anterior e também que houvera uma geada e a neve congelara, preservando qualquer impressão. Segui o caminho da estrada de serviço, mas ele estava pisado e repisado, e não era possível distinguir todas as pegadas. Mas um pouco adiante, do outro lado da porta da cozinha, uma mulher estivera conversando com um homem, e uma marca redonda de um lado mostrava que ele tinha uma perna de pau. Pude até ver que eles haviam sido interrompidos, pois a mulher correra de volta para a porta, como provavam as marcas das pegadas da ponta dos pés e muito superficiais do calcanhar, enquanto o perna de pau esperara um pouco e depois foi embora. Na ocasião pensei que poderia tratar-se da empregada de seu namorado, de quem o senhor já me falara, e que foi confirmado posteriormente. Passei pelo jardim sem ver nada, além de pegadas sem direção precisa, que julguei serem da polícia, mas quando cheguei à alameda da estrebaria, descobri uma história longa, complexa, escrita na neve à minha frente. Havia uma linha dupla de pegadas de um homem de botas e uma segunda linha dupla que, para minha satisfação, vi que pertencia a um homem descalço. Tive certeza, pelo que o senhor me dissera, que estas últimas pegadas eram de seu filho Arthur. O primeiro andara em ambas as direções, mas o outro correra rapidamente, e como em certos lugares suas pegadas estavam em cima das depressões causadas pelas botas do outro, era evidente que ele perseguia o outro. Segui as marcas e descobri que levavam à janela do hall, onde o de botas havia afundado a neve enquanto esperava. Fui então para o outro extremo, que ficava a uns 100 metros ou mais. Vi o lugar onde Botas virara, onde a neve estava toda pisada e amassada, como se tivesse havido uma luta, e finalmente o local onde algumas gotinhas de sangue haviam caído, para provar que estava certo. O homem de botas correra então pelo caminho, e outras pequenas manchas de sangue vi ali, que era dele, pois pensei estaria machucado por certo. Quando alcançou a estrada na outra extremidade, vi que a neve havia sido retirada e foi o fim desta pista.
Ao entrar na casa, entretanto, examinei, como deve-se lembrar, o peitoril da janela do hall. Com a lente pude ver logo que alguém havia saído por ela. Pude distinguir marcas de dedos e calcanhar, onde um pé molhado se apoiara ao entrar. Eu estava começando então a formar uma imagem do que havia acontecido. Um homem ficara esperando do lado de fora da janela. Alguém lhe trouxera a joia valiosa. Esta cena foi vista por seu filho, que perseguiu o ladrão, lutou com ele. Ambos puxaram a coroa, e a combinação de seus esforços causou danos que nenhum dos dois sozinho poderia causar, pois a joia é muito resistente. Seu filho voltou com a joia, mas deixaram um pedaço nas mãos do adversário. Até aí tudo bem, a questão era quem era o homem e quem lhe dera a coroa. É um velho preceito, Sr. Holder, preceito meu, que quando se exclui o impossível, o que resta, por mais improvável que seja, deve ser a verdade. Sabia que não fora o Senhor que trouxera a coroa, então só restavam sua sobrinha e as empregadas. Mas se fossem as empregadas, por que seu filho se deixaria acusar em lugar de alguma? Não poderia haver nenhum motivo, claro, mas ele amava sua prima Mary. Portanto, havia um excelente motivo para guardar segredo, principalmente por se tratar de um segredo vergonhoso para a moça. Quando me lembrei de que o Senhor a vira perto daquela janela e que ela desmaiou quando viu a coroa novamente, minha suposição transformou-se em certeza. E quem poderia ser seu cúmplice? Um namorado, evidentemente, pois quem mais poderia anular o amor e a gratidão que ela sentia pelo Senhor e seu filho Arthur? Sabia que saía um pouco, que seu círculo familiar era de alguns amigos. Era muito restrito, mas Lord George Burrow fazia parte desse círculo. Eu já ouvira dizer que ele era um homem de péssima reputação entre as mulheres. Devia ser ele quem usava aquelas botas e ficara com as pedras. Mesmo sabendo que Arthur o desmascarara, devia achar que estava seguro, porque o rapaz não podia dizer uma palavra sem comprometer sua própria família. Claro, a sobrinha Mary. Sr. Holder, seu bom senso lhe dirá o que fiz em seguida. Me disfarcei de vagabundo, fui até a casa de George Burrow, consegui fazer amizade com um de seus criados de quarto, soube que seu patrão cortara o rosto na noite anterior e finalmente confirmei tudo, comprando por 6 shillings. Seu bom senso lhe dirá o que fiz em seguida, Sr. Holder. Me disfarcei de vagabundo, fui até a casa de Lord George Burrow. Seu bom senso lhe dirá o que fiz em seguida, Sr. Holder. Me disfarcei de vagabundo, fui até a casa de Lord George Burrow, consegui fazer amizade com seu criado de quarto, soube que seu patrão cortara o rosto na noite anterior e finalmente confirmei tudo, comprando por 6 shillings um par de sapatos velhos dele. Com eles na mão, fui até Streatham e verifiquei que correspondiam perfeitamente às pegadas. Vi um sujeito maltrapilho na Alameda ontem à noite, disse o Sr. Holder. Exatamente, era eu, senhor. Quando vi que tinha encontrado o homem que procurava, vim para casa e troquei a roupa. O papel que tive de desempenhar, então, era bastante delicado, pois sabia que era preciso impedir o processo para evitar um escândalo, e que um vilão tão astuto logo veria que estávamos de mãos amarradas. Fui vê-lo. A princípio, naturalmente, negou tudo, mas quando lhe contei em detalhes tudo o que havia acontecido, George Burrow tentou me ameaçar e pegou uma arma que estava pendurada na parede. Mas eu conhecia o homem bem, claro, e encostei uma pistola na cabeça dele antes que ele pudesse me apontar a arma. Aí ficou um pouco mais razoável a coisa. Disse-lhe que pagaríamos pelas pedras que estavam em seu poder 1000 libras, cada uma. Isso provocou sua primeira reação de arrependimento até então. Que diabos, disse ele, eu vendi-as por 600 libras cada.
Consegui obter dele o endereço do comprador, com a promessa de que não seria processado. Fui logo procurar o outro, e logo, depois de muito barganhar, consegui as pedras por 1.000 libras cada. Em seguida, fui ver seu filho Arthur. Disse-lhe que estava tudo bem, e finalmente fui para a cama por volta de 2 da manhã, depois do que posso chamar de um dia duro de trabalho. Um dia que salvou a Inglaterra de um grande escândalo público, disse o banqueiro Holder. Sr. Holmes, não tenho palavras para lhe agradecer, mas verá que sei expressar minha gratidão pelo que o senhor fez. Sua perícia realmente ultrapassou tudo o que eu já ouvira falar. E agora vou voando para ver meu filho, para pedir-lhe perdão pela injustiça que cometi. Quanto ao que me disse sobre Mary, estou desolado. Nem mesmo sua perícia pode me dizer onde ela se encontra neste momento. Acho que podemos afirmar com toda certeza, disse Holmes, que ela está onde estiver Lord George Burwell. Também é certo que, sejam quais forem seus pecados, em breve ambos receberão um castigo mais que suficiente, Sr. Holder. As faias roxas. Para o homem que ama a arte pela arte, observou Sherlock Holmes, jogando de lado o caderno de anúncios do Daily Telegraph. Muitas vezes é em suas manifestações menos importantes e mais humildes que encontra o maior prazer. Fico contente de ver, Watson, que você compreendeu isso tão bem que nesses registros de nossos casos que você teve a bondade de redigir e, devo acrescentar às vezes, embelezar, deu destaque não tanto às muitas causas célebres e aos julgamentos sensacionais de que participei, mas aos incidentes que podem ter sido banais em si mesmos, mas que me deram a oportunidade de usar minhas técnicas, minhas faculdades de dedução e síntese lógica, que são minha especialidade. No entanto, eu disse sorrindo, não consigo ser completamente absolvido da acusação de sensacionalismo imputada aos meus relatos, Holmes. Talvez tenha errado, ele comentou, pegando uma brasa com a tenaz e acendendo o longo cachimbo de cerejeira que substituía o de barro quando estava com mais disposição para discutir do que para meditar. Talvez tenha errado, Watson, em tentar dar vida e cor a cada uma dessas suas afirmações, em vez de se limitar à tarefa apenas de registrar o raciocínio rígido de causa e efeito, que é realmente o único aspecto notável de tudo isso. Parece-me que sempre lhe tenho feito justiça nisso. Eu disse com alguma firmeza, porque me desagradava o egoísmo que mais de uma vez eu percebera que era um traço importante no caráter singular de meu amigo Holmes. Não, não é egoísmo nem vaidade. Se você pensa isso, Watson, disse respondendo, como era de seu costume, aos meus pensamentos e não às minhas palavras. Se exijo justiça, Watson, para com minha arte, é porque se trata de uma coisa impessoal, uma coisa fora de mim mesmo. O crime é comum, a lógica é rara. Portanto, Watson, você deve enfatizar a lógica e não o crime. Você rebaixou o que deveria ser uma série de conferências para uma série de contos. Era uma manhã fria, no início da primavera. Estavam sentados após o café da manhã, diante de um fogo crepitante na lareira da velha sala da Baker Street. Uma neblina espessa se espalhava entre as casas pardas, e as janelas em frente pareciam manchas escuras e indefinidas das grinaldas amarelas e pesadas. A lâmpada estava acesa, e a luz se refletia na toalha branca, na porcelana e nos metais, porque a mesa ainda estava posta. Sherlock Holmes ficara muito quieto a manhã inteira, lendo os anúncios de todos os jornais, até que, afinal, aparentemente desistindo da busca, emergira um tanto mal-humorado para me fazer uma preleção sobre minhas falhas literárias. Ao mesmo tempo, comentou, após uma pausa, em que ficou lançando seu olhar languido para os cantos. Você não pode,
ser acusado de sensacionalismo, porque uma grande percentagem desses casos, pelos quais você teve a bondade de se interessar, não se trata de crimes no sentido estritamente legal, Watson. Aquele caso em que tentei ajudar o rei da Boêmia, a experiência singular da senhorita Mary Sutherland, o problema do homem com o lábio torcido e o incidente do nobre solteiro foram todos assuntos que estão fora do alcance da lei. Mas ao evitar o sensacional, temo que você tenha caído no trivial. No final, talvez tenha sido isso, respondi, mas acredito que os métodos são originais e interessantes. Bobagem, meu amigo Watson. O público, o grande público, que nada observa e que não sabe distinguir um tecelão pelos seus dentes, nem um compositor pelo seu polegar esquerdo, não liga para as nuances delicadas de análise e dedução. Mas, na verdade, se você é trivial, não posso culpá-lo, pois a época dos grandes casos já passou. O homem, pelo menos o homem criminoso, perdeu toda a iniciativa e a originalidade. Quanto ao meu negócio particular, parece que está degenerando e se transformando em uma agência para recuperar objetos perdidos e dar conselhos a moças de colégio interno. Mas acho que cheguei ao fundo do poço. Este bilhete que recebi hoje de manhã marca o ponto zero. Leia, Watson. Atirou uma folha de papel amassado para mim. Vinha de Montage Place, com data da noite anterior. Caro Sr. Holmes, estou ansiosa para consultá-lo sobre se devo ou não aceitar um emprego de governanta que me foi oferecido. Irei vê-lo amanhã de manhã às 10h30, se não for inconveniente. Atenciosamente, Violet Hunter. Conhece essa moça? Perguntei-lhe. Não. São 10h30. Sim, e não tenho dúvida de que ela que está tocando a campainha. Talvez seja mais interessante do que você pensa, Holmes. Tal caso. Lembre-se de que o caso da Pedra Azul, que no início parecia ser apenas um capricho bobo, transformou-se numa investigação séria e complexa. Este caso também pode ser assim. Espero que sim, Watson, mas nossas dúvidas logo se dissiparão, porque, se não me engano, aqui está a pessoa em questão. Enquanto Holmes falava, a porta se abrira e entraram uma moça. Estava vestida modestamente, mas com capricho, e tinha um rosto atento, alerta, cheio de cerdas, e o jeito enérgico de uma mulher que tem de ganhar a vida. Perdoe por incomodá-lo, disse dirigindo-se a meu amigo, que se erguera para cumprimentá-la. Mas passei por uma experiência muito estranha, e como não tenho pais ou parentes a quem possa recorrer, achei que talvez o senhor pudesse ter a bondade de me dizer algumas palavras. Tenha a bondade de se sentar, senhorita Hunter. Terei muito prazer em fazer o que estiver ao meu alcance para ajudá-la. Vi que Holmes ficara impressionado com os modos e as palavras de sua nova cliente. Examinou detalhadamente, como era seu costume, e se preparou de olhos fechados, juntando as pontas dos dedos para ouvir sua história. Sou governante há 5 anos, disse a família do coronel Spence Murro, mas há 2 meses o coronel foi transferido para Halifax, na Nova Escócia, e levou seus filhos para a América com ele, de modo que fiquei sem emprego. Publiquei anúncios nos jornais e respondi a anúncios, mas sem sucesso algum. Finalmente, o pouco dinheiro que tinha economizado estava acabando e fiquei desesperada, Sr. Holmes, sem saber o que fazer. Há uma agência muito conhecida para governantas no Street End, chamada Streetway, e eu ia até lá, mais ou menos uma vez por semana, para ver se tinha aparecido alguma coisa que pudesse me servir. Streetway era o nome do dono da agência, mas a gerente era a senhorita Stopper. Ela fica sentada em uma salinha e as senhoras que estão procurando emprego esperam em uma outra sala. E depois entram uma a uma.
quando ela consulta o livro de registro e vê se tem alguma coisa que possa servir. Quando estive lá, na semana passada, fui levada até a salinha, como sempre, mas vi que a senhorita Stopper não estava sozinha. Um homem imensamente gordo, com o rosto sorridente e papadas enormes, que faziam mais dobras e dobras sobre o pescoço, estava sentado ao seu lado, com óculos pendurados no nariz, olhando atentamente cada moça que entrava. Quando eu entrei, ele saltou da cadeira e virou rapidamente para a senhorita Stopper. Esta serve, disse. Não poderia pedir nada melhor. Excelente, excelente. Parecia muito entusiasmado. Esfregava as mãos com alegria. Parecia tão satisfeito que era um prazer olhar para ele. Está procurando um emprego, senhorita? Ele perguntou. Sim, senhor. Como governanta? Sim, senhor. E quanto quer ganhar? Ué, eu ganhava 4 libras por mês, com o coronel Spence Murro. Oh, que absurdo! Exploração, que exploração! Exclamou, jogando as mãos para o ar. Como alguém pode oferecer essa miséria a uma moça com todos os seus predicados, atrativos e talentos? Meus talentos, senhor, talvez não sejam tantos quanto o senhor imagina, respondi. Um pouco de francês, um pouco de alemão, música e desenho, apenas. Ora, exclamou, isso não interessa, a questão é, a senhora tem ou não tem os modos e o comportamento de uma dama? É isso, em resumo, o que interessa. Se não tem, não serve para criar um menino que algum dia pode desempenhar um papel importante na história do país. Mas se tem, então, como pode um cavalheiro pedir que aceite receber uma soma tão insignificante? Seu salário comigo, minha senhora, começaria com 100 libras por ano. O senhor pode imaginar, Sr. Holmes, que para mim, necessitava como eu estava, tão necessitada, essa proposta parecia boa demais para ser verdade. O cavalheiro, entretanto, talvez vendo a expressão de incredulidade em meu rosto, abriu a carteira e tirou uma nota. É também meu costume, disse sorrindo de maneira agradável, até que os olhos se tomaram meras frestas entre as dobras de gordura do rosto. Fazer um adiantamento às minhas moças de metade de seu salário para cobrir as despesas de viagens e de vestuário. Pareceu-me que nunca havia conhecido um homem tão bondoso e fascinante como aquele, Sr. Holmes. Como já estava devendo aos meus fornecedores, o adiantamento era tudo que eu precisava, conveniente demais para mim, mas havia qualquer coisa estranha nessa transação que me fez querer saber um pouco mais antes de assumir totalmente o compromisso. Senhora, posso perguntar-lhe onde a senhora mora? Em Aspire, uma região encantadora. As Faias Roxas, 7 quilômetros depois de Winchester. É uma linha aérea campestre. Em Aspire, uma região rural encantadora. As Faias Roxas, 7 quilômetros depois de Winchester. É uma linda área campestre. Cara, e a senhora? Recapitulando. Posso perguntar onde a senhora mora? Posso perguntar onde o senhor mora? Lhe perguntei. Em Aspire, uma região rural encantadora. As Faias Roxas, 7 quilômetros depois de Winchester. É uma linda área campestre. Cara, senhora, e a casa é uma antiga casa de campo. E minhas obrigações, senhor, gostaria de saber quais são. Uma criança, um garotinho de 6 anos. Oh, se pudesse vê-lo matar baratas com seu chinelo, bate, bate, bate. 3 mortas e um piscar de olhos. Recostou-se na cadeira e deu gargalhadas. Fiquei um pouco espantada com esse tipo de diversão para uma criança, mas as gargalhadas do pai me fizeram pensar que talvez estivesse brincando. Então meus deveres consistem exclusivamente em tomar conta de um menino? Não exclusivamente. Não exclusivamente, minha cara senhorita, exclamou. Seus deveres serão, como estou certo de que seu bom senso lhe diria, obedecer a qualquer ordem que minha esposa lhe der, desde que sejam sempre ordens que uma dama possa cumprir. Não vê nenhum problema nisso, não é? Terei prazer em ser útil, então. Muito bem.
Quanto às roupas, por exemplo, temos nossas manias, sabe? Somos excêntricos, mas de bom coração. Se lhe pedíssemos para vestir qualquer roupa que lhe dessemos, não faria objeção ao nosso pequeno capricho, não é? Não, respondi, muito espantada com essas palavras. Ou para sentar aqui ou sentar ali, isso não a ofenderia. Oh, não, não. Ou para cortar o cabelo bem curto antes de vir trabalhar em nossa casa. Mas acreditei no que ouvia. Como deve ter notado, Sr. Holmes, meus cabelos são bastos e de um tom pouco comum de castanho. É muito elogiado. Nunca aceitaria a ideia de sacrificá-los dessa maneira. Receio que isso seja impossível. Eu respondi, não quero cortar meus cabelos. Ele estava me observando ansiosamente com seus olhinhos e vi que seu rosto se contraiu ao ouvir minhas palavras. Sinto muito, mas é essencial, disse ele. É uma mania de minha esposa e os caprichos das senhoras, como sabe, devem ser satisfeitos. Então, não quer cortar os cabelos? Não, senhor. Realmente não quero, respondi com firmeza. Ah, muito bem, é pena, porque em todos os outros aspectos a senhorita nos servia muito bem. Neste caso, senhorita Stopper, é melhor testar mais algumas de suas moças. Esta não vai servir. A gerente estivera esse tempo todo ocupada com papéis, sem dizer nenhuma palavra, mas agora me olhou com uma expressão tão aborrecida que desconfiei que ela perdera uma bela comissão com minha recusa. Quer que seu nome continue em nosso livro? Perguntou. Por favor, senhorita Stopper. Bem, realmente não adianta muito, já que recusa as melhores ofertas dessa maneira, disse ela asperamente. Não pode esperar que nos esforcemos para conseguir outro emprego desses para a senhorita. Muito bom dia, senhorita Hunter. Tocou a campainha sobre a mesa e o criado me levou para fora da sala. Bem, Sr. Holmes, quando cheguei a casa e encontrei muito pouca coisa para comer e duas outras 3 contas sobre a mesa, comecei a me perguntar se não fizeram uma grande tolice. Afinal de contas, se essas pessoas tinham manias esquisitas e esperavam ser obedecidas em questão tão extraordinárias, pelo menos estavam prontas a pagar uma excelente quantia. Muito poucas governantas na Inglaterra ganham 100 libras por ano, como o senhor sabe. Além do mais, de que me servia muito cabelo e pouco dinheiro para pagar minhas necessidades? Muitas pessoas ficam melhor de cabelos curtos, talvez eu fosse uma delas. No dia seguinte comecei a achar que cometer um grande erro. E no outro dia fiquei convencida disso. Já tinha quase vencido meu orgulho, me preparado para voltar à agência e perguntar se o lugar já fora ocupado, quando recebi esta carta do próprio cavalheiro. Está aqui comigo e vou ler para o senhor. As Faias Roxas, perto de Winchester. Prezada senhorita Hunter, a senhorita Stopper teve a bondade de me dar seu endereço. Estou lhe escrevendo para perguntar se por acaso a senhora considerou sua decisão. Minha esposa está ansiosa para que venha trabalhar para nós, pela descrição que lhe fiz. Estamos dispostos a lhe pagar 30 libras por trimestre, isso é 120 libras por ano, para recompensá-la por qualquer inconveniência que nossas excentricidades possam lhe causar. Na verdade, não são difíceis de atender. Minha esposa gosta muito de um tom especial de azul elétrico e gostaria que a senhora usasse um vestido dessa cor dentro de casa pela manhã, mas não precisa gastar dinheiro adquirindo um vestido, pois já temos um que pertenceu à minha querida filha Alice, que agora está na Filadélfia, que acho que lhe ficaria muito bem. E quanto a sentar-se aqui ou ali, ou se divertir da maneira que lhe for indicada, isso não deve lhe causar nenhum inconveniente. Em relação aos seus cabelos, é realmente uma pena, já que não pude deixar de notar como são bonitos, e em nosso rápido encontro. Mas receio ter de insistir nesse ponto. Só espero que o aumento de salário a recompense pela perda dos cabelos. Suas obrigações para com a criança são realmente muito fáceis. Tente mudar de ideia e vir, e eu irei esperá-la com o carro em Winchester. Atenciosamente, Jethro Huxley. Essa é a carta que acabei de receber, Sr. Holmes.
e resolvi aceitar, mas pensei que antes de dar um último passo, gostaria de saber a sua opinião. Bem, senhorita Hunter, se já resolveu, isso encerra o assunto, disse Holmes sorrindo. Mas não me aconselharia a recusar o trabalho? Confesso que não é um emprego que gostaria de arranjar para minha irmã, se a tivesse, claro. O que quer dizer com isso, Sr. Holmes? Não tenho dados suficientes, senhorita Hunter. Não sei dizer, talvez a senhora tenha alguma opinião. Bem, achei que só poderia haver uma explicação. O Sr. Hurkestle parece ser muito bondoso e ter bom gênio. É possível que sua esposa seja doente mental e que ele queira esconder o fato para que ela não seja levada para algum asilo e faça todas as suas vontades para evitar que tenha uma crise, talvez isso. É uma explicação razoável. Na verdade, da maneira como estão as coisas, é a mais provável. Mas, de qualquer modo, não parece uma família boa para uma moça, minha senhora. Mas o dinheiro, Sr. Holmes, o dinheiro, o ótimo salário. Sim, claro, o salário é muito bom, bom demais. É isso que me preocupa. Por que lhe pagariam 120 libras por ano quando podem escolher qualquer pessoa e pagar somente 40 libras por ano, que é a média? Deve haver um motivo muito forte por trás de tudo isso, senhorita Hunter. Achei que se lhe contasse os fatos, o senhor compreenderia mais tarde, se precisar, seu auxílio. Eu me sentiria muito melhor se soubesse que o senhor está me apoiando, Sr. Holmes. Pode se sentir assim, garanto-lhe que seu probleminha promete ser o mais interessante que me apareceu nos últimos meses. Alguma coisa muito original em alguns aspectos. Se tiver dúvidas ou achar que está em perigo, me chame. Perigo? Mas que perigo o senhor está prevendo, Sr. Holmes? Holmes sacudiu a cabeça. Deixaria de ser um perigo se pudesse defini-lo, disse, mas a qualquer hora do dia ou da noite um telegrama me faria ir em seu auxílio. Então está, assim é suficiente. Levantou-se rapidamente a moça da cadeira, sem um vestígio de ansiedade no rosto. Irei para Ashbury, sem nenhuma preocupação agora. Vou escrever para o Sr. Hurkestle imediatamente. Sacrificar meu pobre cabelo e irei para Winchester amanhã. Despediu-se de nós com algumas palavras de agradecimento para Holmes e saiu. Pelo menos, eu disse, quando ouvimos seus passos firmes e rápidos na escada. Parece ser uma moça que sabe se defender muito bem. E precisa ser, disse Holmes gravemente. Se não estou errado, teremos notícia dela dentro de alguns dias. Não demorou muito para que a profecia de meu amigo se realizasse. Passaram-se 10 dias e muitas vezes pensei nela, imaginando em que estranho desvio da experiência humana essa moça solitária se encontraria. O salário fora do comum, as condições curiosas, as obrigações tão fáceis. Tudo levava a crer que se tratava de alguma coisa anormal, embora fosse impossível para mim determinar se era uma excentricidade apenas ou uma trama, se o homem era um filântropo ou um vilão. Quanto a Holmes, notei que muitas vezes ficava sentado durante meia hora com um ar abstrato e testa franzida, mas quando eu mencionava o assunto, ele afastava do pensamento sacudindo a mão. Fatos, fatos, fatos! Exclamava impaciente. Não posso fazer tijolos sem barro, Watson. Mas sempre acabava resmungando que nenhuma irmã dele deveria aceitar o emprego daqueles. O telegrama que acabamos recebendo chegou uma noite bem tarde, quando eu estava pensando em me recolher. E Holmes se preparava para uma dessas pesquisas químicas que duram a noite inteira, a que ele frequentemente se dedicava. Quando eu o deixava debruçado sobre uma retorta em tubo de ensaio à noite, eu o encontrava na mesma posição quando descia para o café da manhã. Holmes abriu o envelope amarelo e, depois de olhar a mensagem, estendeu-a para mim. Veja qual é o horário dos trens no guia da Bradstreet, disse e voltou às suas experiências químicas. A mensagem era curta e urgente.
Por favor, esteja no Hotel Black Swan, em Winchester, amanhã ao meio-dia, dizia. Venha, estou desesperada, senhorita Hunter. Você vai comigo, Watson? Perguntou Holmes, erguendo os olhos. Gostaria de ir, Holmes. Veja os trens, então. Há um trem às 9 horas, disse, olhando o Bradstreet. Chega em Winchester às 11h30. Esse está ótimo, Watson. Talvez seja melhor adiar minha análise das acetonas para estar em boa forma de manhã. Às 11 da manhã seguinte, estávamos quase chegando à antiga capital inglesa. Holmes mergulhara nos jornais a viagem inteira, mas depois de ultrapassarmos o limite de Aylesbury, deixou-os de lado e começou a admirar a paisagem. Era um dia de primavera ideal, um céu azul claro salpicado de pequeninas nuvens brancas felpudas que dançavam de um lado para o outro. O sol brilhava, mas havia um friozinho no ar que despertava a energia de um homem. Em toda a área rural, até as colinas de Aldershot, os telhadinhos vermelhos e cinzentos das fazendas surgiam por entre o verde claro da folhagem nova. Não está tudo novo e lindo? Exclamei com o entusiasmo de um homem que acabava de sair da neblina da Baker Street. Mas Holmes sacudiu a cabeça muito sério. Você sabe, Watson, que é uma das maldições de um cérebro como o meu, que eu tenho de observar tudo que se refira ao meu assunto especial. Você olha para essas casas espalhadas, toda a paisagem, e fica impressionado com sua beleza. Eu olho para elas e o único pensamento que me ocorre é a sensação de seu isolamento e da impunidade com que os crimes podem ser cometidos dentro delas. Deus meu! Exclamei. Quem iria associar a ideia de crime a essas casinhas encantadoras, Holmes? Elas me enchem de horror. Acredito firmemente, Watson, baseado em minha experiência, que os becos mais miseráveis e sórdidos de Londres não têm uma história de pecados mais terrível do que os belos e sorridentes campos. Você me apavora, meu amigo Holmes. Mas o motivo é óbvio. A pressão da opinião pública pode conseguir na notícia o que a lei não consegue. Não existe um beco tão sórdido a ponto de o grito de uma criança torturada ou a pancada dada por um bêbado não despertarem a simpatia e a indignação dos vizinhos. O mecanismo da justiça está sempre tão próximo que uma palavra de queixa pode pô-lo em ação. E só um passo separa o crime do banco dos réus. Mas olhe para essas casas isoladas, espalhadas, cada uma cercada por seus campos, quase todas habitadas por pessoas pobres e ignorantes que mal conhecem a lei. Penso nos atos de crueldade e maldade oculta que continua ano após ano nesses locais e ninguém fica sabendo. Se essa moça que nos pediu ajuda tivesse ido morar em Winchester, não teria receio de que algo lhe acontecesse. São os 7 quilômetros de campo que tornam a situação perigosa. Mesmo assim, parece que ela não foi ameaçada pessoalmente. Não, se pôde vir a Winchester para nos encontrar, quer dizer que tem liberdade de sair, Holmes. Exatamente, meu amigo, tem sua liberdade. O que pode estar acontecendo, então? Pode sugerir alguma explicação, meu amigo Holmes? Imaginei 7 explicações diferentes e todas se encaixam nos fatos, até onde sabemos. Mas qual delas é a correta? Só poderemos saber com a informação nova que certamente vamos encontrar à nossa espera. Bem, lá está a torre da catedral e logo ouviremos tudo que a senhorita Hunter tem para nos contar. O Hotel Black Swan é uma estalagem conhecida da Eagle Street, a pouca distância da estação, e lá encontramos a moça esperando por nós. Alugaram a sala e o almoço nos aguardava sobre a mesa. Estou tão contente de que tenham vindo, disse ela com sinceridade. É muita bondade sua, mas não sei mesmo o que fazer. Seus conselhos serão inestimáveis para mim, Sr. Holmes. Por favor, conte-nos o que aconteceu, senhorita Hunter. Vou contar e preciso ser rápida, porque prometi ao Sr. Ruckesler que voltaria antes
das 3 da tarde. Consegui sua permissão para vir à cidade hoje de manhã, embora ele não saiba qual é o meu objetivo. Conte-nos tudo em sua vida, na sua devida ordem. Holmes estendeu as longas pernas magras na direção da lareira e se preparou para ouvir a história da moça. Em primeiro lugar, devo dizer que, de modo geral, não tenho sido maltratada pelo Sr. Rochester, nem por sua senhorita, sua esposa. Faço apenas justiça dizendo isso, mas não consigo compreendê-los. Estou preocupado em relação a ambos. O que não compreende, senhorita Hunter? O motivo de sua conduta, mas vou contar exatamente o que ocorreu. Quando cheguei, o Sr. Rochester foi me encontrar e me levou de carro para as Faias Roxas. Como ele dissera, fica num lugar lindíssimo, mas não é bonita. É apenas a casa não é bonita. É uma casa grande e quadrada, pintada de branco, mas toda manchada de mofo e limo. Tem bastante terreno em volta, bosques de 3 lados e no quarto um campo que desce até a estrada de Southampton, que faz uma curva a uns 100 metros da porta da frente. O terreno em frente pertence à casa, mas os bosques em volta fazem parte da propriedade de Lord Southampton. Um grupo de faias roxas, bem em frente à porta principal, inspirou o nome da casa. Meu patrão me levou até lá, amável como sempre, e naquela noite ele me apresentou a sua esposa e a criança. Não há verdade nenhuma, Sr. Holmes, na hipótese que nos pareceu provável quando conversamos na Baker Street. A senhorita Rochester não é louca, não. É uma mulher calada, pálida, muito mais jovem que o marido. Acho que não tem mais de 30 anos, enquanto ele deve ter uns 45. Deduzi pela conversa que estão casados há cerca de 7 anos, que ele era viúvo e que sua única filha do primeiro matrimônio é a que foi para Filadélfia. O Sr. Rochester me disse particularmente que ela foi embora porque sentia uma aversão irracional pela madrasta. Como a filha não podia ter menos de 20 anos, imagino que ela estava numa situação desconfortável, junto à jovem esposa de seu pai. A senhorita Rochester parecia tão desbotada mentalmente quanto fisicamente. Não me causou impressão favorável nem desfavorável. Era completamente apagada. Era fácil ver que se dedicava apaixonadamente ao marido e ao pequeno filho. Seus olhos cinzentos iam de um para o outro constantemente, captando e antecipando todos os desejos de ambos, pai e filho. Ele era muito bondoso com ela. Do seu jeito rude, expansivo, e de modo geral, pareciam ambos muito felizes, Sr. Holmes. No entanto, essa mulher tinha algum desgosto secreto. Frequentemente ficava perdida em seus pensamentos, com uma expressão muito triste, olhando para o vazio. Mais de uma vez a surpreendi chorando. Pensei algumas vezes que fosse o temperamento do filho que a preocupava, pois nunca tinha visto uma criança tão mimada e tão geniosa quanto aquele. É pequeno para a idade, com a cabeça desproporcionalmente grande. Parece passar o tempo todo alternando entre acessos de fúria e intervalos de mau humor. Sua única ideia de divertimento é torturar qualquer criatura menor e mais fraca que ele, e mostra um talento notável para planejar a captura de camundongos, passarinhos e insetos. Mas prefiro não falar dessa criança, Sr. Holmes, e na verdade não tem nada a ver com a minha história. Estou acompanhando todos os detalhes, disse meu amigo. Mesmo que pareçam irrelevantes, fale sobre todos os detalhes, nada deixe para trás. Tentarei não omitir nada importante, Sr. Holmes. A única coisa desagradável na casa que me impressionou logo é a aparência e conduta dos empregados. Há só 2, um homem e sua mulher. Toller, que é o nome do homem, é rude, grosseiro, de cabelos e barbas grisalhos, e está sempre cheirando a bebida. 2 vezes, desde que estou com eles,
ficou completamente bêbado, e o Sr. Ruckestley pareceu nem notar. Sua mulher é muito alta e forte, de cara amarrada, tão calada quanto a senhorita Ruckestley, e muito menos amável que a senhorita Ruckestley. Forma um casal muito desagradável e estranho, mas felizmente passo a maior parte do tempo no quarto da criança e em meu próprio quarto, que ficam um ao lado do outro, em um canto do prédio. Nos primeiros 2 dias após chegar às Faias Roxas, minha vida correu tranquilamente. No terceiro, a senhorita Ruckestley desceu logo após o café da manhã e murmurou alguma coisa no ouvido do marido. Ah, sim, disse ele, virando-se para mim. Estamos muito gratos, senhorita Hunter, por ter concordado com os nossos caprichos e cortado seu cabelo. Garanto-lhe que não alterou em nada sua bela aparência. Vamos ver agora como fica com o seu vestido azul vivo. A senhora vai encontrá-lo em sua cama, e se quiser ter a bondade de vesti-lo, nós dois ficaremos muito gratos. O vestido que encontrei à minha espera era de um tom peculiar de azul. O tecido era excelente, mas mostrava sinais evidentes de já ter sido usado antes. Não podia ficar melhor se tivesse sido feito para mim, Sr. Holmes. O senhor e a senhorita Ruckestley manifestaram uma admiração quando me viram daquela forma, que me pareceu exagerada e tão veemente. Arregalaram os olhos, ficaram, parece que até meio emocionados. Estavam me esperando no salão, que é muito grande, ocupando toda a frente da casa com 3 grandes janelas que vão até o chão. Uma cadeira estava colocada perto da janela do meio de costas para ele. Pediram que me sentasse nela e então o Sr. Ruckestley, andando de um lado para o outro, começou a contar as histórias mais engraçadas que eu já ouvira. Não podem imaginar como era cômica, e ri até ficar cansada, mas a senhorita Ruckestley, que não tem senso de humor, evidentemente nem sorriu, e ficou sentada com as mãos no colo, uma expressão triste e ansiosa. Depois de 1 hora, mais ou menos, o Sr. Ruckestley, de repente, comentou que estava na hora de começar as tarefas do dia, e que eu podia trocar de roupa e ir para o quarto do pequeno Edward, pois este é o nome da criança. 2 dias depois aconteceu a mesma coisa, em circunstâncias idênticas. Novamente troquei de vestido, novamente sentei-me em frente à janela, mas de costas, e novamente ri às gargalhadas das histórias engraçadas que meu patrão contava. Depois deu-me um romance barato e, virando minha cadeira um pouco de lado para que minha própria sombra não caísse sobre a página, pediu que eu lesse em voz alta. Li durante uns 10 minutos, começando no meio de um capítulo e, de repente, no meio de uma frase, ele mandou que eu parasse e fosse trocar de roupa. O senhor bem pode imaginar, Sr. Holmes, como fiquei curiosa a respeito do significado de tudo aquilo. Tinha sempre o cuidado de não me deixar de frente para a janela e fiquei obcecada pelo desejo de ver o que estava acontecendo às minhas costas. Sempre ficava de costas para eles. A princípio parecia impossível, mas logo descobri uma maneira. Meu espelho de mão havia quebrado, então tive a ideia feliz de esconder um pedacinho no lenço. Na ocasião seguinte, no meio de uma gargalhada, levei o lenço aos olhos e consegui com jeito ver o que estava acontecendo atrás de mim, o que ambos faziam. Confesso que fiquei desapontada, não havia nada. Pelo menos foi essa minha primeira impressão. Mas ao olhar de novo, percebi que havia um homem parado na estrada de Southampton. Um homem baixo, de barbas, com uma roupa cinza que parecia olhar na minha direção. A estrada é muito movimentada e quase sempre tem gente passando por ela. Mas esse homem estava encostado na grade que cercava nosso campo e olhava com toda atenção em minha direção. Abaixei o lenço e olhei para a senhorita Ruckestley, que me observava atentamente. Ela não disse nada, mas tenho certeza de que adivinhou que eu tinha um espelho na mão e vira o que estava atrás de mim. Levantou-se imediatamente. Jethro, ela disse, há um homem impertinente na estrada que está olhando para a senhorita Hunter.
Algum amigo seu, senhorita Hunter? Ele perguntou. Não, não conheço ninguém nessa região, Sr. Rochester. Ora, que impertinência! Por favor, vire-se e faça um sinal para ele ir embora. Não seria melhor ignorá-lo? Não, não. Ele ficaria por ali para sempre. Por favor, vire-se e faça um sinal com a mão. Fiz o que me mandavam. E na mesma hora, a senhorita Rochester fechou a cortina. Isso foi há uma semana, e desde então não me sentei mais à janela. Não usei mais o vestido, nem vi o homem na estrada. Tenha a bondade de continuar, disse Holmes. Sua narrativa promete ser muito interessante. Sr. Holmes, apenas considero que isto pode parecer ao senhor um pouco incoerente e talvez haja pouca relação entre os incidentes de que vou falar. No primeiro dia que passei em Faias Roxas, o Sr. Rochester me levou até um pequeno anexo que fica perto da porta da cozinha. Quando nos aproximamos, ouvi o retinir de uma corrente e um som que parecia de algum animal grande se mexendo. Olha aqui, disse o Sr. Rochester, mostrando-me uma fresta entre duas tábuas. Não é uma beleza? Olhei e percebi 2 olhos brilhantes e um vulto indefinido encolhido na escuridão. Não tenha medo, disse meu patrão, rindo de meu sobressalto. É apenas Carlo, meu cão mastim. Digo que é meu, mas, na verdade, o velho Toller é a única pessoa que pode lidar com ele. Só come uma vez por dia, e mesmo assim muito pouco, de modo que está sempre faminto. Toller o solta todas as noites, e Deus ajude o invasor que ele pegar com os seus dentes. Por favor, nunca, por motivo nenhum, ponha o pé fora da porta à noite, pois sua vida não valerá nada se isso fizer. O aviso foi proposital, não foi à toa, porque 2 noites depois eu estava olhando pela janela do meu quarto por volta das 2 horas. Era uma linda noite de luar e o gramado na frente da casa estava prateado e quase tão brilhante quanto de dia. Estava envolvida pela beleza pacífica da cena quando percebi que alguma coisa se movia sobre a sombra das faias roxas. Quando surgiu ao luar, vi o que era. Era um gigantesco cachorro do tamanho de um bezerro, castanha amarelado, de mandíbulas pendentes, focinho preto e ossos imensos, quase perfurando a pele. Atravessou lentamente o gramado e desapareceu nas sombras do outro lado. Essa sentinela medonha gelou meu sangue nas veias de uma maneira que nenhum ladrão poderia fazer. E agora tenho uma experiência muito estranha para lhe contar. Como sabe, cortei o cabelo em Londres e coloquei-o numa grande caixa no fundo da mala. Uma noite, depois que a criança tinha ido para a cama, comecei a me distrair examinando a mobília do meu quarto e arrumando o pouco que tinha. Havia uma velha cômoda no quarto, com as 2 gavetas de cima vazias e abertas, e a de baixo trancada. Já enchera as 2 primeiras com minha roupa, e ainda tinha algumas coisas para guardar. Naturalmente fiquei irritada por não poder usar a terceira gaveta. Achei que poderia ter sido trancada por acaso, de modo que peguei minhas chaves e tentei abri-las. Logo a primeira entrou perfeitamente e eu abri a gaveta. Só havia uma coisa ali dentro, mas tenho certeza de que nunca poderão adivinhar o que era. O meu cacho de cabelo. Peguei-o e comecei a examiná-lo. Era da mesma cor peculiar e da mesma espessura, mas então vi que era impossível. Como meu cabelo poderia estar trancado naquela gaveta? Com mãos trêmulas, abri a minha mala, tirei tudo e lá no fundo estava o meu cacho de cabelo. Coloquei os 2 juntos, um ao lado do outro, e garanto-lhes que eram idênticos. Não é extraordinário, Sr. Holmes? Por mais que pensasse, não conseguia entender o que significava aquilo. Coloquei o cacho estranho novamente na gaveta e não disse nada ao Sr. Rochester, porque achei que agira errado abrindo uma gaveta que eles haviam trancado. Sou muito observadora por natureza, como deve ter notado, Sr. Holmes,
e em pouco tempo eu tinha decorado a disposição de todos os aposentos da casa, mas havia uma ala que não parecia não ser habitada. Uma porta em frente à porta dos aposentos dos Toller dava para essa ala, mas estava sempre trancada. Entretanto, um dia, quando eu subi as escadas, encontrei o Sr. Ruckestler saindo dessa